A gestão, para ela dar certo, você tem que identificar nas pessoas valores comuns, interesses comuns, né? Para que você possa, sob certo aspecto, mobilizar o que as pessoas têm de melhor. As pessoas têm que entender que existe segurança naquilo que você fala, que você não vai e vem nas decisões, né? Eu acho que o gestor não pode ser alguém que seja imprevisível. Na vida a gente precisa ter brilho no olho, né? Que é o desejo, né? Tem que ter faca nos dentes, que é a capacidade de execução. Você tem que ter sebo nas canelas, né? Porque a gente tem que ser ágil no mundo de hoje, né? Mas você tem que ter muito calor no coração também. Você tem que ter paixão por aquilo que você faz, né? Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast O Médico e o Empresário. Se você sente que a sua jornada vai além da medicina, quer liderar, quer inovar, quer empreender, esse podcast é para você. Eu sou Emerson Gasparetto, médico neuroradiologista e executivo no mundo da saúde nos últimos 15 anos. O objetivo do podcast O Médico e o Empresário é trazer para vocês histórias inspiradoras dos bastidores de profissionais incríveis do mundo médico que foram além da medicina e deixaram o seu legado, o seu impacto no nosso setor. E estou hoje aqui com uma pessoa super especial, que é o Dr. Henrique Salvador, que é o presidente do Conselho da Rede Mater Dei de Saúde. O Dr. Henrique, há pouco tempo, deixou a posição de CEO do grupo, depois de 12 anos, que também é médico formado pela Federal de Minas Gerais, ginecologista, mastologista. A gente vai conversar um pouco mais sobre a carreira do Dr. Henrique. Mas, Dr. Henrique, é um prazer enorme estar aqui com o senhor. O senhor, a sua família e a Rede Mater Dei são instituições que eu tenho uma admiração muito grande, porque são das poucas que fazem medicina com seriedade, buscando qualidade, buscando a experiência do paciente, buscando cuidado. Obviamente, nosso negócio tem que gerar resultado, mas sempre equilibrando esse tripé, e isso hoje é super desafiador. Então, eu queria dizer que eu admiro muito o trabalho de vocês e fiquei muito, muito feliz em ter o senhor hoje aqui com a gente. Emerson, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? Eu te confesso que eu aceitei exatamente porque tem um conceito que é o melhor possível sobre a sua trajetória, né? E quando você trouxe para mim que o assunto que a gente iria abordar seria esse, né? Exatamente, é uma coisa que você viveu. Então, que você fala e com propriedade, né? Porque uma coisa é a gente falar de alguma coisa que a gente não conhece e na teoria. Outra coisa é procurar motivar pessoas para trazer a sua experiência com base em momentos de carreira que você próprio, que está dirigindo o projeto, viveu. Eu acho que há uma oportunidade muito grande realmente no país atual para médicos que tenham não apenas uma formação técnica médica consistente, mas que também, e por isso mesmo, né, conseguiram transformar um pouco desse conhecimento também no domínio de técnicas de gestão. E com isso puderam trazer um impacto maior para o ambiente, né? O médico, muitas vezes, enquanto profissional atendendo pacientes, ele traz um impacto para o sistema de saúde. Quando ele migra da posição de um médico assistencial para um médico gestor, eu acho que ele tem a possibilidade de impactar muito mais positivamente o sistema e pode influenciar diversos stakeholders e partes interessadas, né, para transformar a vida das pessoas numa vida melhor. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra poder estar aqui com você, dividindo um pouco aquilo que a gente viveu ao longo desses 42 anos de formado em medicina, né? Muito legal. Bom, vamos começar por isso, né, doutor Henrique? Eu sei que provavelmente o senhor deve ter tido uma influência muito grande da doutora Norma, do doutor José Salvador, para a carreira médica, mas ao mesmo tempo, sabendo que o seu filho Zé não é médico, eu entendo que vocês não têm uma obrigatoriedade na escolha pela medicina. Como é que foi essa escolha para o senhor? Foi natural? Absolutamente, né? Assim, na verdade, a obrigatoriedade ela nunca existiu. O que sempre existiu foi um exemplo muito positivo, né? Eu acho que talvez a ferramenta mais pedagógica que existe seja o exemplo, né? E eu via meus pais lidando com a medicina de uma maneira muito positiva, muito prazerosa, né? Então, apesar de trabalharem muito, ambos traziam para casa sempre uma mensagem muito positiva do que era ser médico, né?
E naquela época não existia nem internet, nem telefone celular, então era o telefone, o pretão mesmo na cabeceira que funcionava no fim de semana, né? As pessoas ligavam e a gente atendia e via todo aquele comprometimento que meus pais tinham, né, com os pacientes, com as pessoas, né? E isso, inclusive, é um pouco do fundamento do que originou a Rede Mater Dei de Saúde, né? Eu costumo dizer que, às vezes, até hoje, eu estou numa reunião social, alguém bate nas minhas costas e fala: "Você é filho do Dr. Salvador e da doutora Norma?" Eu falo: "Sou." Falo: "Pois é, há 50 anos atrás, numa noite de chuva, seu pai saiu de casa no carro dele, porque eu não tinha carro, me buscou em casa, me levou no hospital, eu dei à luz, depois na alta ele me trouxe em casa de novo, veio em casa tirar os pontos." Então, ou seja, uma medicina muito personalizada, né? E a remuneração afetiva que eles tinham, né? O reconhecimento, da gratidão por parte dos pacientes, né? Para um serviço bem feito, aquilo me marcou muito, né? E, ao mesmo tempo, sempre um interesse muito grande em levar aquele modelo para uma instituição. Então, o Mater Dei nasceu um pouco disso, né? E eu vi essa instituição nascer, né? O primeiro plantão, entre aspas, médico do Mater Dei, quem deu fui eu, né? Eu era estudante de medicina no dia 1º de junho, um domingo, quando o Mater Dei foi inaugurado, de 1980. Eu estava no 5º ano de medicina e dei plantão junto com o colega, o Ricardo Marinho, né? Ficamos lá aguardando para ver se aparecia algum caso para a gente ajudar as cirurgias na época, né? Dos médicos, né? Então, assim, desde o início, um comprometimento muito grande. Nas vésperas da inauguração do primeiro hospital nosso, que é o Santo Agostinho, nós todos da família estávamos lá lavando paredes, lavando chão, para que aquele hospital começasse a operar rapidamente. Então, nós vivemos muito intensamente a medicina desde o início. E talvez por essa influência, né, do empreendedorismo também, né, que papai sempre carregou, foi uma marca dele, né? Ele, para viabilizar o sonho de construir um hospital, investiu em construção civil no início da carreira dele, né? Ele usava os honorários médicos para poder potencializar os seus ganhos na construção civil e, com isso, ter condições de capitalizar para construir um hospital, né? Eu também fiz administração de empresas durante alguns anos. Então, eu fiz medicina na Federal e fazia administração de empresas na PUC, né? Depois eu comecei a fazer residência, ficou um pouco mais difícil, mas foi um momento da minha vida de muita intensidade, né, de conhecimento. Então, na verdade, eu fiz uma carreira que eu investi muito na parte médica, né? Eu fiz uma residência de ginecologia e obstetrícia depois que eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais. Depois eu fui para o exterior, fiquei 2 anos e meio aproximadamente fora, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na Itália, no Canadá, né? Fazendo principalmente reprodução humana e fazendo mastologia, né? Então, durante uma certa fase da minha vida, eu investi muito em medicina, né? Fui presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, fui presidente de diversas comissões da Febrasgo, publiquei mais de 200 artigos científicos, 13 livros, né, da minha especialidade e um também de gestão, né, que nós fizemos quando estivemos na ANAP. Então, foi um momento em que eu operava muito, atendia consultório. Durante 35 anos eu fui o diretor médico também do Mater Dei, né? Isso me deu uma condição de aprender a negociar com o colega, aprender a negociar com o médico, né? Aprender muita coisa a respeito do que o médico bem intencionado quer da instituição, né? Quais são os interesses comuns que podem existir, porque eu não tenho a menor dúvida que a gestão, para ela dar certo, você tem que identificar nas pessoas valores comuns, interesses comuns, né? Para que você possa, sob certo aspecto, mobilizar o que as pessoas têm de melhor, né? Então, eu fui aprendendo muito, né, através desses movimentos, né? Ocorreram alguns fatos na minha carreira também que foram importantes, né, Emerson? Por exemplo, a nossa proximidade com a Fundação Dom Cabral, a partir de meados dos anos 90, né, a proposta de valor de posicionamento do Mater Dei vinha dando certo, né? E a gente precisava de estruturar a gestão, né? Precisávamos de ter mais conhecimentos, estrito senso do que é gestão. E naquele momento, todo o nosso modelo de UBSC modificado, de trabalhar com metas, com indicadores, com campos de resultados, com análise crítica de resultados, né? Isso tudo veio da Dom Cabral, né?
Eu tenho um orgulho muito grande de há 15 anos ser conselheiro da Fundação Dom Cabral. Eu faço parte do conselho curador do Dom Cabral, né? Isso nos qualificou muito, não apenas nós da família, mas também um grupo de executivos, né, que participou de inúmeros programas na Fundação Dom Cabral. O Projex, que era um programa de desenvolvimento de executivos. Depois eu fiz o PGA no INSEAD também. Então isso foi me instrumentalizando, né? Foi me dando instrumentos para que eu pudesse exercer da melhor maneira possível a minha atividade, né? E é muito bacana que o senhor fala que o seu exemplo em casa não foi só pela medicina, foi pelo empreendedorismo também, né? Sem Porque dúvida. o Mater Dei foi sendo montado durante a sua carreira, né? Sem dúvida, foi sendo montado e eu fui sentindo, né, toda aquela influência positiva, né, que eu enxergava, que eu via e falei, eu quero isso para mim, né? Eu quero de alguma forma participar desse sonho, participar desse projeto, né? E aí uma outra coisa também importantíssima que foi acontecendo na minha vida, eu fui construindo relações, né? Eu fui construindo relacionamentos não apenas através da medicina, mas através também dos cargos que eu ocupei como representante de classe, né? E eu sempre fui muito voltado também para querer conhecer o novo, né? E aí, quando a ANAP foi fundada, em 2001, nós fomos convidados, né, na época pelo Erickson Blum, para participar daquele movimento de formação da ANAP, e ao final de um evento que ocorreu em Brasília, se montou uma comissão para estudar se valia a pena ou não montar uma associação de hospitais privados, né? Saiu uma carta de Brasília, um movimento muito legal, muito bacana, né? E naquela assembleia de encerramento daquele evento de Brasília, foi nominado a comissão e eu fui escolhido com mais 6 colegas para montar um grupo para estudar aquele assunto. Eu menciono esse fato porque para a minha carreira, para o meu desenvolvimento pessoal, participar da ANAP foi muito importante, sabe? Porque ali eu consegui enxergar a saúde com um horizonte mais amplo, né? Eu consegui me relacionar com os peers, né, com diversos pares nos diversos estados do Brasil e entender que muitos dos problemas eram semelhantes, né? Na época eu comecei como diretor, depois vice-presidente de ensino e pesquisa da ANAP, né? E o meu desafio era sair do campo da teoria e levar todas as melhores evidências médicas e técnicas que existiam para o campo do processo, para que a gente pudesse levar para dentro dos hospitais protocolos, né, para que a gente pudesse levar depois até os protocolos virando procedimentos gerenciados, né, para que a gente pudesse avançar, inclusive, na relação com as operadoras, né. O sistema privado estava sendo regulamentado naquela época, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar tinha acabado de ser criada, né. Então, assim, foi um momento muito rico também. Nós montamos um grupo de diretores técnicos da ANAP, né? Diretores médicos, e aí a gente discutia os principais problemas que a gente encontrava nos hospitais. Daí nasceu o primeiro programa de gestão de corpo clínico no Brasil. Virou até um livro, né? Gestão de corpo clínico, experiência dos hospitais da ANAP. Depois aquilo evoluiu para um modelo de governança clínica, cada hospital com suas peculiaridades, né? Mas aquela troca ali permitiu também que a gente avançasse muito, né, nas relações e nesses conhecimentos, né? Então, a partir de 2001, a minha carreira, eu continuei sendo médico, continuei operando, continuei atendendo consultório, mas ao mesmo tempo comecei durante os 10 anos seguintes, né, uma carreira muito intensa na Associação Nacional de Hospitais Privados, tendo chegado a presidente da ANAP, né? E foi um momento muito interessante e muito rico, né? Eu fiquei na ANAP até 2011. Em 2011, quando eu terminei meu mandato de presidente, eu assumi a presidência da Rede Mater Dei, né? Foi um outro momento importante na minha vida também. Então as coisas foram se sucedendo, mas sempre atendendo como médico, sempre operando. Teve momentos da minha vida, e não foram poucos, que eu começava a operar às 6h30 da manhã e empurrava o consultório para o final do dia, né? Para 5 horas da tarde, de tal maneira que eu podia, de 8 da manhã até aproximadamente umas 5 horas da tarde, cuidar da gestão, né? E viajava muito, né? Por causa dos cargos de representação setorial, né? Então foi um momento muito intenso, de muito trabalho, mas também de muito aprendizado. O senhor está falando aqui, para mim, tem 2 pontos que são interessantes, porque fico olhando assim, a sua formação e a sua carreira médica, ela é inquestionável.
do ponto de vista do quanto que ela é exitosa. E o senhor, enquanto fazia essa formação, em paralelo, tinha a questão, provavelmente, do pensamento, talvez em algum momento eu vou ter que tocar esse hospital aqui, que é um outro skill. E eu acho que existiria uma tendência a fazer, como é que eu vou escolher qual que eu vou fazer, né? E o senhor conseguiu ir tocando os dois. E aqui me lembra uma coisa que o doutor José Domingues, que é o pai do Romeu Domingues, falava que é assim, médico respeita médico pela hierarquia do conhecimento. Então, assim, então provavelmente esse conhecimento médico, intencionalmente ou não, também deve ter sido um pilar para depois o senhor poder fazer a gestão, a liderança do Grupo Mater Dei também, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, sabe? Assim, você já teve aquela sensação quando você entra numa sala de reunião grande para conversar com médicos, e aquela sensação que todo mundo te ouve, né? Ou aquela sensação quando você entra no auditório que você não conhece ninguém, que ninguém te ouve, né? Então, eu acho que o fato de você ser médico, o fato de você ter consistência técnica, eu sou professor livre docente também, né, de ginecologia, né? O fato de você ter investido na sua carreira, né, e dar valor àquilo que a medicina tem de mais importante, que é o cuidado com o paciente, né, no dia a dia, eu acho que isso te torna uma pessoa respeitada pelos seus pares, né? E uma outra coisa também que eu acredito muito na nossa atuação no front, sabe? E quando eu entrava no centro cirúrgico para operar, até hoje entro, né? Que eu entro numa sala de cirurgia ao lado, que tem um urologista operando, que tem um cardiologista operando, que tem um ginecologista, né? Um angiologista operando, que eu entro na sala e converso com ele, fulano, tá tudo bem? Quais são as novidades? O que você conta? O que você tem visto por aí? Ou seja, você vai criando, você vai fazendo, na verdade, do limão a limonada, né? Enquanto você está aguardando uma paciente sua ser preparada para operar, você está conversando com um colega, você está interagindo no dia a dia. Ele começa a perceber o seguinte, olha, esse diretor, esse presidente do hospital, ele é um igual. Né? Ele é alguém que entende aquilo que eu estou vivendo. Né? Então, provavelmente ele vai trazer para mim uma solução customizada, uma solução respeitando, inclusive, né, o meu ponto de vista nesse problema que nós estamos aqui discutindo. Né? E uma outra coisa que eu aprendi também muito importante, e o grande fator motivador, alavanca para isso, foi o nosso primeiro projeto de certificação hospitalar. Né? Em 2004, o Mater Dei foi certificado em nível de excelência pela ONU. Né? Foi o primeiro hospital na capital brasileira que conseguiu a certificação em nível 3 pela ONU. Naquele momento, nós precisamos de trazer o corpo clínico para dentro da estratégia da organização. E aí, ao invés de reinventar a roda, o que eu fiz na época? Eu peguei o mesmo modelo que a Dom Cabral tinha nos ensinado do BSC modificado e levei para os médicos, para as equipes médicas. E muita gente dizia o seguinte, o médico não vai aderir, o médico não adere a processos formais de gestão. Mas não é verdade. Quando o médico entende a estratégia, quando ele entende que ele é parte, quando ele é ouvido, quando ele é valorizado, ele participa muito das decisões e ele contribui muito para as decisões institucionais. Principalmente aquele médico que efetivamente vive o dia a dia da instituição. O hospital ele é tão importante para o acionista quanto é para os médicos. O médico ele passa grande parte da vida dele aqui. Ele quer que nesse hospital onde ele trabalha as coisas funcionam bem na recepção, que a enfermagem funcione bem, que ele tenha uma relação de referência e contra-referência importante com seus colegas de outras especialidades, para que ele receba pacientes, para que ele indique pacientes, né? Então, se o gestor tem a sensibilidade para entender isso e consegue trazer as pessoas, né, para uma linha comum e guiada por um norte, né, se ele tem essa capacidade, se ele é ouvido, e para ele ser respeitado e ouvido, ele tem que ser um par, ele tem que ter uma consistência técnica, né? Na minha visão, isso aproxima muitas partes e ajuda muito, sabe? O senhor sabe que o senhor mencionou, eu tive uma experiência parecida, porque eu estava desenvolvendo a minha carreira médica e acadêmica no Rio de Janeiro. Né? E um belo dia me chamaram, falaram, você tem que ajudar o pessoal lá em São Paulo, na DASA e tal, e você tem uma coisa aqui para você ajudar, e você tem que falar com os médicos lá que são muito complicados. E tinha também
gostava muito da parte científica e publicava muito. E aí eu cheguei aqui, fui fazer a reunião com o médico, e ele era um gestor de uma área, dentro de uma especialidade dentro da companhia. E eu fui almoçar com ele, e me falou, ele é muito complicado, e ele virou para mim e falou assim, a gente sentou, ele falou, você que é meu novo chefe? Eu falei assim, não, eu tô aqui pra gente trabalhar junto, quem sou eu pra ser seu chefe, pra começar a sua especialidade diferente da minha. Ele virou pra mim e falou assim, qual que é o seu fator H? Aí eu falei, mas por que o senhor quer saber isso? O que isso tem a ver com a gente falar sobre gestão dele? Ele falou assim, eu quero saber se você fala a mesma língua que eu. Aí eu falei meu fator H, aí ele falou, então você publica bem. E foi engraçado que, isso faz 14 anos. Há 2 semanas eu fui conversar com um médico, num consultório, sobre as dificuldades dele de gestão do consultório dele. E eu levei uma pessoa comigo, a gente foi entender as dores dele. Em 5 minutos de conversa ele virou para mim e falou, mas qual que é o seu fator H? E aí a gestora que estava comigo, mas o que tem a ver esse fator H? Eu falei assim, a gente precisa se conhecer para se respeitar, né? Então acho que essa parte é muito bacana, essa questão da sua carreira médica, o quanto que ela foi pilar para sua carreira executiva e empreendedora. E teve uma outra coisa aqui que eu não sei quanto disso foi também consciente do senhor. A transição da carreira médica para a gestão, eu acho que ela é muito solitária. Acho que a gente, depois de se dedicar tanto tempo à medicina, não que vá largar, mas vai ter que fazer outras coisas junto, às vezes a gente não tem com quem conversar. Então, essa conversa da ANAP acabou sendo um IPO de saúde, né? Não tem a menor dúvida, né? Principalmente porque a gente tinha ali pessoas que viviam os mesmos dilemas, né? Viviam, assim, quase... não sei se você lembra bem, nessa época, no início dos anos 2000, foi quando começaram os processos de qualidade intrínseca mesmo, né? Os processos de certificação, né? Veio a Joint Commission para o Brasil, a Organização Nacional de Acreditação foi criada, né? Ali começaram as discussões sobre qualidade e segurança do paciente, né? E todos os diretores médicos dos hospitais viviam aqueles dilemas, né? Então foi um momento de muito aprendizado e um momento de muita produção também, sabe? Onde a gente pôde influenciar hospitais menores, né? Onde as coisas foram acontecendo também conjuntamente, né? As trocas foram fundamentais, sabe? Agora tem outro ponto também, sabe, mesmo, que eu acho que é fundamental, que é o seguinte, que é a maneira como a gente também lida com as dificuldades, né? Enquanto diretor médico, e mesmo depois como presidente da Rede Mater Dei, e hoje, né, como presidente do conselho, todas as vezes que a gente tem um problema mais complexo, né, eu costumo me dirigir à contraparte, né, dizendo o seguinte, olha, tem 3 saídas para esse problema aqui, né? Tem coisa que realmente dá para fazer e nós vamos fazer rápido. Tem coisa que dá para fazer e nós vamos precisar de tempo para fazer. E tem coisa que nós não vamos fazer. Tem coisa que não tem jeito de fazer, né? Então, quando você se posiciona também e não fica enrolando, nem fica procrastinando muitas vezes uma solução para outra parte, eu acho que isso vai criando uma relação de confiança, sabe? E talvez outro pilar importantíssimo para que as coisas ocorram é a relação de confiança. As pessoas têm que entender que existe segurança naquilo que você fala, que você não vai e vem nas decisões, né? Que você não é previsível, né? Eu acho que o gestor não pode ser alguém que seja imprevisível. Alguém que um dia você encontra com ele está de um jeito, no outro dia ele está de outro jeito, né? Tem que haver previsibilidade na gestão. É como se fosse o que se chama de tocar o bumbo, né? Tem rotinas e tem algumas ações na gestão que elas precisam se repetir. Elas precisam de ser ações que a pessoa tenha que ela espera o que vai ocorrer, né? A surpresa, né, muitas vezes ela não é bem-vinda para as partes, né? Obviamente que eu não estou me referindo aqui a inovação. Inovação é diferente, é uma coisa que você vai construindo aos poucos, é muito importante na organização, é o sangue novo, é o oxigênio novo, né? Mas a rotina da gestão ela é necessária e ela é benéfica para um determinado empreendimento, né? Na minha visão, na minha experiência, eu sinto isso, sabe? E turma, eu estava olhando hoje
algumas coisas sobre a história do Tom Henrique e me surpreendeu quando eu encontrei que esse ano, há 2 ou 3 meses atrás, ele ganhou um prêmio Madame do Rocher da Academia Nacional de Medicina por uma pesquisa sobre aspiração com agulha fina guiada por ultrassom versus cirurgia aberta para tumorfilose. Então, isso acho que tem a ver com essa coisa de que o senhor falou, liderança pelo exemplo, de mostrar que... Eu falo muito que assim, o líder que está no campo, o líder que está na plateia, né? Então, acho que isso mostra que o senhor está no campo com essa turma também, né? Na verdade, né, nós fomos construindo ao longo da vida, né, um outro viés também, que foi o viés da educação, né? Nós temos hoje mais de 20 programas de residência médica reconhecida pelo MEC na rede Mater Dei. Um desses programas é o programa de mastologia, o outro é o programa da ginecologia, né? E o residente, ele produz muito, ele é estimulado por nós a produzir, né? Então, na verdade, muitos desses trabalhos e muitos desses artigos que a gente publica, né, e que a gente concorre a prêmios, inclusive, né, é fruto do trabalho de uma equipe, de um grupo de pessoas, né? E isso é uma coisa com a qual eu contei muito na minha vida, sabe, Emerson? Com pessoas muito aderidas e pessoas muito alinhadas e comprometidas, né? Eu tenho um anestesista que trabalha comigo há mais de 35 anos, que é o Arthur Palhares. Então, todos os dias, quando eu chego para operar, né, o paciente está na mesa, né, com a veia pega, mas ele não anestesia o paciente em hipótese alguma antes de eu chegar e conversar com o paciente, né? E conversar com a família, né? Para o paciente entender que eu estou ali para poder atendê-lo, né? E aí, imediatamente, ele induz anestesia, eu opero, acabou o procedimento, eu ligo para o quarto da paciente, converso com a família, né? Espero a paciente acordar e ir para a sala de recuperação. Nesse momento, eu estou visitando um colega na sala ao lado, estou conversando com ele, né? Eu tenho um grupo de pessoas que me auxiliam, que estão sempre comigo na cirurgia, que estão comigo há muitos anos, além do residente, é claro, né? Então, existe toda uma estrutura de pessoas que me permite exercer a medicina dentro de um padrão que eu acredito. Eu tenho uma filha hoje que é médica, mastologista e ginecologista, que é a Ana, né? Que também está muito próxima de mim. Obviamente que eu desacelerei mais a minha atividade médica, mas continuo muito próximo de residentes, muito próximo de colegas médicos, né? Porque realmente a maior paixão da minha vida profissional é a medicina, né? A partir da medicina é que as coisas aconteceram na minha vida, né? E sem as pessoas a gente não consegue fazer nada. Isso não é da boca para fora, não. Isso é a mais pura verdade. Obviamente que pessoas que estejam alinhadas, né? Remando na mesma direção. Eu acho que o maior paralelo que existe entre a medicina e a gestão é que tem que gostar de gente, né? Claro. Se não gostar de gente, não... Sem dúvida. Não funciona, né? Prestação de serviço, se a gente não gostar de gente, né? Não tem jeito, né? A gente não consegue ir adiante, né? Essa semana agora eu fui convidado lá na Fundação Dom Cabral, no programa que eles têm todo ano, né? É o 9º encontro das empresas médias, né? Para falar um pouco do nosso programa de sucessão, né? Eu falava exatamente isso, né? Quer dizer, existe um autor muito legal chamado James Tebow, que ele tem um livro que se chama O Serviço Está no Palco, ou Service is Front Stage, né? Onde ele fala exatamente isso. Na medicina e na atuação hospitalar, em outras áreas de prestação de serviço, tem alguma coisa que ela é processual, que ela é repetida, que ela é o bumbo, né? Essa aí, os processos de certificação e acreditação funcionam muito bem. Mas tem uma outra coisa, que é a entrega do serviço. Aí tem que ser customizado. E para você fazer essa entrega de forma customizada, você tem cada vez mais contar com pessoas alinhadas, aderidas, remando na mesma direção, mais uma vez, né? Pessoas que entendam que as pessoas são diferentes umas das outras e que a entrega tem que ser um momento único também, né? Até porque não se ensina valor, né? Dá para treinar como cuidar, mas os valores acho que... Sem dúvida. Agora, o senhor ficou muito tempo na área, na liderança clínica do grupo, mas um belo dia o senhor sentou na cadeira de CEO. Como é que foi essa mudança? Ela foi pro senhor mesmo? Ela foi tranquila? Mudou alguma coisa? O senhor já se sentia ali? O que aconteceu nessa transição? Mudou muito, né? Mudou por algumas razões, né? Mudou porque eu sucedi o fundador, né? Na época era um hospital, né?
Na época nós iríamos começar a obra do segundo hospital, que era o Mater Dei da Contorno, né? E o meu pai, né, com 80 anos, com energia enorme, né? Hoje ele está com 93, né? Nós estamos falando de algo de 13 anos atrás. Hoje ele tem muita energia, você imagina 13 anos atrás, né? Ele sempre gostou muito de obra, né? Como eu contei, no início da vida dele, ele dedicou à construção civil, então ele foi tomar conta da obra do Contorno e eu assumi a gestão do Mater Dei, né? E eu sentia que eu precisava de imprimir um estilo próprio que era diferente do dele, mas ao mesmo tempo respeitando toda a história, todo o legado, né, que ele deixava, né? A cultura forte, né? Então foi um momento de transição na minha carreira, onde eu inclusive não fiz um segundo mandato na NAP por causa disso, sabe? Porque eu sentia que eu precisava de concentrar a minha atuação frente à presidência, à posição de CEO do Mater Dei, né? Os desafios eram muitos naquele momento, né? Um outro hospital ia começar a funcionar. Logo a seguida nós fizemos também o Mater Dei de Betim, né? Quando eu recebi o Mater Dei como CEO, nós tínhamos um hospital com 1.300 colaboradores com vínculo CLT, né? Um hospital de 350 leitos, né? Com mais ou menos uns 2.000 médicos cadastrados no corpo clínico. E quando eu saí agora, né, em novembro do ano passado, nós éramos 10 hospitais, né, com 2.100 leitos, com 10.000 colaboradores com vínculo CLT e com mais 10.000 médicos trabalhando no hospital. Então foi um momento muito intenso, né? Nós abrimos capital na Bolsa, compramos hospitais, construímos mais hospitais, saímos de Belo Horizonte, né? Fomos para Salvador, fomos para Feira de Santana, para Goiânia, para Uberlândia, né? Então foi um momento assim muito intenso em que eu precisei de desenvolver outras competências, né? E outras habilidades também, mais uma vez, né? Talvez uma das características da minha carreira tenha sido também atrair talentos, né? E atrair pessoas que pudessem apoiar em todos esses movimentos que a gente fez, né? Pessoas da família, né? E pessoas que não são familiares, mas que se integraram tanto ao projeto, né? Que hoje é como se fossem também da família, tem a mesma paixão pelo negócio, né? Então, na verdade, foi uma construção a muitas mãos, né? E foi um momento muito intenso esses últimos 11 anos, né? E agora vamos viver um outro ciclo, né? Com a geração nova, a terceira geração, com o José Henrique liderando, né? Com a Renata, com o Felipe, com a Lara, com o Fábio, com o Rafael Cordeiro, com a Rani, né? Com pessoas que são também muito comprometidas, com o André Soares, né? Com os diretores de unidades também. Então é um momento muito rico, né? Em que a gente aprende muito e onde a gente também procura crescer e procura posicionar a Rede Mater Dei para ela ser mais forte também, né? Bacana. E o fato do senhor ter feito essa transição, né, como o senhor falou, o senhor inquieto, querendo aprender mais, provavelmente parte porque o desafio estava ali na frente e tinha que ter coragem para tocar. Ao mesmo tempo, o senhor teve o papel, junto com as suas irmãs, de desenvolver a turma que viria pela frente, né? Talvez quem tá aqui assistindo a gente deve ter essa curiosidade do que, porque o senhor pôde ensinar a partir da sua experiência. Então, porque eu já mencionei aqui algumas vezes, né, que eu me sentia muito sozinho para aprender. A única pessoa na época que eu conversava alguma coisa de aprender era o Edson Bueno. E eu lembro que eu falei, Edson, acho que eu vou fazer um MBA. Você não precisa fazer MBA, você não vai aprender nada no MBA, você não precisa fazer MBA. E eu senti essa falta então me diz o que eu tenho que fazer. Porque eu tinha clareza da carreira médica. Então, o que o senhor falou, faz uma boa faculdade, uma boa residência. Acho que a formação científica é essencial para dar uma visão ampla da medicina. Vai um tempo estudar fora em algum lugar, alguma coisa muito diferente, volta, se associa à academia e você vai ter uma boa carreira médica. Mas quando a gente olha para a gestão, não tem. Então é uma curiosidade, assim, porque o senhor pôde treinar a sua turma. Como que o senhor orientou? Porque é super conhecido a política sucessória que vocês têm, que é espetacular, super meritocrática. Mas o que o senhor ensinou? Qual foi a trilha que o senhor olhava, seja para os seus sobrinhos ou para o José Henrique, de aprendizado?
Na verdade, né, esse foi um mérito inicial do papai, né, Dr. Salvador, lá nos anos 90, quando o neto mais velho tinha em torno de 10 anos de idade, mais uma vez com a Fundação Dom Cabral, né, com a consultora chamada Elismar Álvares, né, nós montamos um programa de sucessão numa carta de uma constituição familiar mesmo, uma carta de princípios, né, para regular a entrada de um membro da terceira geração ou gerações subsequentes, né, na gestão. E essa carta ela foi registrada em cartório, assinada pelas partes, né, na época os adultos, né, primeira e segunda geração, e ela foi seguida à risca, sabe? Em alguns momentos houve dúvida, né, se os membros da terceira geração conseguiriam cumprir o que estava naquela carta, né? Mas até pela exigência que tinha, que não é pouca, né? Isso se mostrou com o tempo ser um processo muito importante, sabe? Então, coisas do tipo, nós somos 4 irmãos, né? Eu, o Renato, a Maria Norma e a Márcia, só um filho de cada ramo dos 4 poderia fazer parte da gestão, né? Teria que fazer uma faculdade compatível com o negócio, né? Teria que trabalhar inicialmente dentro do negócio para ver se gostava daquilo e se as pessoas o enxergavam como um temperamento agregador, né? Teria que trabalhar fora do Mater Dei durante no mínimo 3 anos em instituições do mesmo tamanho ou maiores que o Mater Dei, né? Fazer um MBA numa das principais escolas de negócio do mundo, né? Depois retornar e se dedicar a cargo de gestão, né? E essa geração, que é a geração que hoje está aí na faixa dos 38, 39 anos, né? O José Henrique, o Felipe, a Renata e a Lara, eles cumpriram à risca esse desenvolvimento, né? E exatamente porque eles estavam prontos para o desafio é que nós fizemos a transição em novembro. Eu acho que sucessão não é um evento, né? Sucessão é um processo que começa muito antes do evento, né? Então, obviamente que isso aconteceu porque nós enxergávamos que naquele momento eles estavam prontos para nos suceder, né? Eu, a Maria Norma e a Márcia, nós fomos para a posição de conselho, criamos alguns comitês dentro do conselho, né? E hoje estamos lidando com as questões mais estratégicas da rede, né? Mas sempre muito próximos da terceira geração, eles nos respeitam, têm humildade suficiente para poder compartilhar as decisões mais difíceis conosco, né? E para nos ouvir. Tem sido um momento muito, assim, produtivo, onde eu acho que as pessoas adequadas estão nas posições certas, né? E dessa forma a gente tem usado a grande energia que eles têm com um pouco da sabedoria que a gente adquiriu ao longo da vida também e da experiência, né, Emerson? Então tem sido um momento muito positivo na rede Mater Dei. Se olhar, o senhor dá uma certa trilha aqui, né? Porque uma formação alinhada ao negócio, acho que essa coisa que o senhor falou do temperamento, acho espetacular, porque é a cultura, né? Será que... Porque as gerações vão... E os filhos são diferentes uns dos outros, né? Eu não sei o quanto que é por nossa influência, o quanto que é pela carga genética deles. Então, acho que quando o senhor fala temperamento, quando a questão cultural, né? Como é que a pessoa se comporta naquele ambiente. A formação fora. E uma coisa, né? Eu cheguei a interagir com a Lara um tempo lá na DASA, que experimentar outras empresas, outros negócios para também entender, acho que ter a cabeça mais aberta, né? O Zé Henrique me fala muito disso, assim, ele falou assim, Emerson, o que eu passei fora do Mater Dei, antes de ir pro Mater Dei, me ajudou a ter visões complementares que a gente fazia, né? E por último, o coaching, né? Porque aí também ele... Então tá bom, então agora vamos jogar. Mas, pô, você saber que você tem um técnico ali para te ajudar é diferente, né? E outra coisa importante, sabe, Emerson, que é o desenvolvimento da autoconfiança e da autoestima, né? É a pessoa entender que, independente de ser familiar, em outra empresa, ela consegue desenvolver o trabalho dela, né? Vai criando segurança, vai criando autoconfiança. Isso é muito importante para o executivo, né? É muito importante para o profissional de uma forma geral, né? É você ter consciência daquilo que você é capaz, das suas limitações, onde você precisa desenvolver, ter humildade para poder entender isso, né? Eu acho que isso é um grande agente fomentador do desenvolvimento, sabe?
Então, esse modelo, no nosso caso, que é um modelo, como você muito bem definiu, meritocrático, né? Ele permitiu que essa turma se desenvolvesse, sabe? E, obviamente, que também, né, que dentro de uma filosofia de que acima dos interesses individuais existe o interesse coletivo maior, sabe? Que é o interesse da instituição progredir e adiante, né? E que através desse progresso, as partes de per si são beneficiadas, né? Então, é como se fosse uma orquestra mesmo, né? Em que as partes entendessem que elas têm uma importância individual, mas que a importância é que para que a sintonia seja fina, que o conjunto seja mais importante do que a participação individual de cada um, sabe? Acho que a gente sempre ajuda dessa forma, né? O senhor falou um negócio que para mim é o que mais influenciou na minha vida executiva e que não está no livro, que é essa questão do autoconhecimento, gerando a segurança, porque acho que a carreira executiva também a gente tem que tomar muita decisão difícil, às vezes com muita solidão, às vezes sem ter com quem trocar, e como todo ser humano, às vezes não necessariamente preparado para isso, e não necessariamente preparado tecnicamente, mas emocionalmente, né? Eu acho que isso falta muito para a nossa classe, para os colegas, porque eu recebi um colega esses dias, aqui em São Paulo, um colega super exitoso na sua especialidade, lá de Curitiba, meu colega de faculdade, tá com uma vida super bacana, uma família linda, 3 filhos pré-adolescentes, mora num lugar super bacana, o sogro dele tem um hospital e ele é grande parte do volume, opera bem, é um dos maiores volumes do hospital, tem a sua casa na Ilha do Mel para ir descansar, tá com a vida bacana. E de repente ele me falou: Emerson, eu tô aqui em São Paulo porque fui convidado para montar uma rede de hospitais no Brasil. Aí eu falei: por que você está fazendo isso? Não, vou montar uma rede. Eu falei: mas por que você está fazendo isso? Não, porque eu vou montar uma rede. Eu falei assim: mas você já pensou por que você está fazendo isso? É pelo dinheiro? É pelo poder? É pelo... Você precisa disso por quê? Porque você entendeu que talvez você vai ter que abrir mão de tempo com a sua família, que hoje se dedica muito. Talvez você vai ter que mudar para São Paulo, deixar a sua casa dele do Mel. Talvez você vai ter que fazer ponte aérea, que talvez seja até pior do que mudar. E ele falou para mim: Emerson, desisti desse negócio. Mudou a passagem e voltou para Curitiba e falou: não vou olhar esse negócio de rede. Porque eu acho que, e para mim isso é autoconhecimento, assim, porque você ficar claro por que você quer as coisas, acho que fica mais fácil de entender essa batalha. Para mim isso foi muito difícil. O autoconhecimento também, eu acho que ele funciona da seguinte maneira, sabe? Acho que a vida dá muita oportunidade para a gente de um aperfeiçoamento constante, né? Não é incomum o empreendedor, ou mesmo a pessoa que tem uma energia interna, um vulcão dentro dele, né? Realizador, né? Muitas vezes ao longo da vida ele atropelar as situações, né? E aí o tempo vai mostrando, através do desenvolvimento de competências comportamentais, né? Porque muitas vezes as primeiras que se desenvolvem são as técnicas, né? Você entra na escola, você aprende aquilo, você tem um interesse em fazer, você quer fazer, né? Você tem a ambição, no bom sentido da ambição, né? De querer modificar o ambiente, de querer impactar positivamente naquilo que você faz, né? E muitas vezes você deixa de lado as relações. E aí, à medida que você vai ficando mais velho, que você vai percebendo e que vai criando autoconfiança, que vai se conhecendo melhor, quais são as limitações, quais são os pontos que você precisa desenvolver, você começa também a crescer comportamentalmente, né? Você começa a fazer uma análise, você começa a ler mais, você começa a relacionar mais com as pessoas, a ouvir mais do que falar, né? E aí você vai também conseguindo um equilíbrio entre competências técnicas e comportamentais, que é muito importante na gestão. Esse equilíbrio, acho que ele é fundamental, né? É saber temperar as coisas, né? É um momento de você cobrar sim, é um momento de você buscar resultado, mas é o mesmo momento de você acolher alguém que falha, alguém que erra, né? Entender que o ser humano não é infalível,
né? Entender que existem pessoas que são resgatáveis, que existem pessoas que precisam ser orientadas e que aí elas podem dar o melhor que elas têm delas mesmas, né? Então, a gestão é também um movimento constante de experimentação, de criar experiência, de autoconhecimento e de sabedoria, né? E aí, quando você consegue esse equilíbrio, certamente você consegue também beneficiar a organização que você está frente a ela, né? Então, é um aprendizado contínuo, vamos dizer assim, né? E acho que em paralelo, a questão da coragem junto com isso, né? Que acho que é esse equilíbrio que o senhor falou do vulcão, que talvez até é mais intempestivo, mas também tem coragem de ir versus esse equilíbrio. Eu tenho duas coisas que me motivam em relação a isso. A primeira é que quando eu nasci com um problema de saúde, nasci com estenose hipertrófica do piloro e não foi diagnosticada. E aí o negócio ficou meio feio, fiquei 30 dias em coma. E eu sempre tinha na minha vida assim, falei assim, bom, se eu não morri lá, alguma coisa eu vim para fazer nessa vida. E depois eu tive um outro episódio que meu pai, com 50 e poucos anos, falou, agora eu vou reduzir o ritmo de trabalho e vou poder ficar mais com a minha família e tal. E 3 meses depois ele morreu de câncer. E isso me deu um negócio assim, a vida é uma só, né? Eu li que o senhor fala que como é que a vida não dá 2 safras, né? Isso mesmo, não dá não. E acho que esse equilíbrio, né? Porque também, assim, o que vocês fizeram, e principalmente essa transição que o senhor fez, né? Que uma TD entre um hospital, você abrir capital, ir para a bolsa, tem muita coragem por trás disso, né? Como é que o senhor vê essa coragem equilibrada com essa... Porque a coragem também leva a gente a tomar risco que dá errado, né? E como é que o senhor equilibra isso? Esse vulcão com essa maturidade que o senhor fala? Eu acho que, primeiro, é o seguinte, nós abrimos capital na Bolsa pela constatação de que se a gente não crescesse, né, nós provavelmente iríamos acabar sendo vendidos, né? E a marca iria desaparecer debaixo de outra bandeira, né? Isso foi uma constatação clara naquele momento, né, em 2019, 2020, que os movimentos de consolidação estavam ocorrendo com a velocidade muito grande, né? Então, a nossa decisão familiar dos acionistas, né, foi o seguinte, nós precisamos de crescer, né? E aí vamos fazer um movimento estruturado de capitalização, ou privado ou público, e acabou que saiu a pública, né? Então, assim, foi um movimento corajoso mesmo, mas que a gente precisava de tomar. Muitas vezes você vai sendo envolvido, né? E você toma a decisão porque você tem que tomar aquela decisão, né? Você está numa velocidade tal em que as coisas estão ocorrendo que é importante que você decida, né? Mas eu acho que é possível sim conciliar a capacidade de realizar com o outro lado, que é esse lado comportamental. Eu costumo dizer numa figura assim de retórica, né, que na vida a gente precisa ter brilho no olho, né, que é o desejo, né? Tem que ter faca nos dentes, que é a capacidade de execução, que não adianta você ter as ideias e não ter capacidade de torná-las realidade, né? Você tem que ter sebo nas canelas, né? Porque a gente tem que ser ágil no mundo de hoje, né? Mas você tem que ter muito calor no coração também. Você tem que ter paixão por aquilo que você faz, né? E eu acho que o Mater Dei é um pouco isso, sabe? Na minha vida e na vida de muita gente, né? É o ideal que a gente tem de fazer uma coisa bem feita, mas a capacidade de fazer, de executar, né? Rapidamente, tomar decisão rápida, né? Mas fundamentada, não é uma decisão abrupta, é diferente a decisão abrupta, né? Intempestiva da decisão rápida, né? E ao mesmo tempo com muita paixão pelo que a gente faz. E acho que essa paixão, ela contaminou mais pessoas, né? Quando o seu liderado vê que você, líder, realiza uma coisa com tanto amor, com tanta paixão, com tanta entrega e comprometimento, essa é uma ferramenta também muito importante para atrair pessoas, sabe? Isso, na nossa experiência, nós temos hoje um número enorme de executivos na rede Mater Dei que estão conosco há 20, 30 anos e que realmente o Mater Dei é a casa, é a vida deles, né? Então é a capacidade também de atrair pessoas que são fundamentais para o sucesso do projeto, né? E quando o senhor fala isso, me vem uma coisa que, às vezes, para quem está começando, vê na liderança poder, vai ser o líder, o chefe, e da forma que o senhor fala, né, na verdade, eles são o chefe do senhor, né? Porque a responsabilidade que a gente tem por aquelas pessoas é muito grande, né? É pesado isso, né?
Na verdade, esse é um outro ponto importante que você traz, né? Por exemplo, o líder ele tem que ser validado internamente. Né? Você imagina o seguinte, nós fizemos agora a transição da 2ª para a 3ª geração. Né? O meu sucessor, que foi o Zé Henrique, ele é um cara super validado internamente. A transição ocorreu sem nenhum grande soluço interno. Ele é super validado externamente pelo que ele construiu nos últimos 20 anos na carreira dele, né? De relacionamento. A trajetória dele foi um pouco diferente da minha, mas o Zé Henrique foi presidente do IPO Minas, foi presidente do CONAP, né? O Zé Henrique foi presidente do Sebex. Então, assim, ele cresceu uma carreira mais voltada da porta para fora, como eu procurei fazer também na ANAP, né? Mas ele também fez uma carreira muito voltada para dentro, né? Como eu também fiz, né? Eu estou me referindo ao Zé Henrique, mas a Renata fez isso, o Felipe fez isso, a Lara também está construindo isso agora, né? Porque a liderança ela tem que ser validada internamente, sabe? As pessoas precisam entender isso que você acabou de falar, que o líder ele é muitas vezes um instrumento a serviço dos liderados, né? Total. Ele tem que estar ali a serviço para ele poder lidar com as situações de conflito, lidar com os problemas do crescimento, né? Com os problemas do dia a dia, né? As pessoas olham muito como é que ele se comporta frente a situações extremas, né? Então, tudo isso não deixa de ser uma responsabilidade grande, né? O papel de líder não é um papel de uma pessoa, né? É o papel de alguém que está a serviço de uma instituição e a serviço de outras pessoas, né? O senhor sabe que eu estava conversando com o Dr. Ari Ribeiro uns 2 anos atrás, logo que ele saiu do Sabará, e eu falei, doutor Ari, por que o senhor saiu do Sabará? Ele falou, Emerson, eu não tenho mais condição emocional de suportar o tamanho da responsabilidade que eu tenho como líder de um hospital. Eu falei assim, mas doutor Ari, é o que é, alguém tem que estar lá. Ele falou assim, Emerson. Isso não me tocou na hora, porque eu falei, pô, o Ari para mim é um dos maiores executivos da saúde no Brasil. E eu senti isso depois e essa responsabilidade é pesada, né? Eu tenho um executivo do nosso time que, da época que eu estava nos hospitais da DASA, que fez um burnout por essa questão de responsabilidade. Ele falou, Emerson, eu não quero mais. Eu falei, cara, você é um cara bem formado. Ele falou assim, eu não quero mais. Eu não tenho condição do nível de responsabilidade que eu tenho das pessoas. Então, é exatamente o contrário, né? Porque o senhor sabe que eu tenho conversado com alguns médicos sobre gestão e uma conversa comum é assim, eu quero olhar para a gestão porque eu vou poder ter menos responsabilidade. Eu falei assim, meu amigo, não fala isso, né? Porque não tem responsabilidade maior do que você ter 10 mil pessoas sob a sua responsabilidade, né? É o inverso, na verdade, né? Não, sem dúvida. Se você for pegar, por exemplo, hoje a Rede Mater Dei tem 10 mil colaboradores com vínculo CLT, são 10 mil famílias, né? Se você botar uma média de 3 membros por família, que seja, 4, qual que é o tamanho? É maior do que muito município, né, do Brasil, né? Mais os médicos. Mais os médicos, são mais 10 mil, né? Então, assim, a responsabilidade, ela cresce realmente. Mas uma coisa que eu aprendi também é o seguinte, é que se você foi construindo aos poucos as relações, você tem pessoas muito boas do seu lado para te apoiar. Você consegue construir um grupo, uma equipe, né? É como se fosse uma pirâmide mesmo. E nessa pirâmide, né, as pessoas que estão na base, que estão no nível médio, nível intermediário e até no nível alto dessa pirâmide, elas são um grande apoio que a principal liderança da organização tem. Mais uma vez, ninguém faz nada sozinho, né? E aí você precisa de ser um líder também validado por essas pessoas, né? Não pode ser ninguém que se empurre goela abaixo, né? Tem que ser alguém que as pessoas enxergam. Esse aqui pode ser o grande timoteiro, né? Esse aqui pode estar à frente, porque ele tem qualidades, ele se desenvolveu e já demonstrou que tem competência para estar lá, né? E foi crescendo também aos poucos junto com a organização. Então, existem mecanismos também para que isso fique mais evidente, fique claro, né? E na nossa experiência no Mater Dei, nas transições que nós fizemos, talvez a grande chave para dar certo na maioria das vezes foi exatamente isso, sabe? Foi as coisas serem naturalmente ocorrendo, mas com muito trabalho, com muita energia gasta, né? E com muita energia despendida também para que a gente pudesse chegar, né?
nos objetivos. Alguns colegas têm me falado que começaram a transição para uma carreira de gestão e que o sentimento deles é que eles passaram a ser vistos de uma forma diferente pelos colegas e diferente para pior. Isso deve ter a ver com o equilíbrio da carreira médica e a carreira de gestão, né, que o senhor falou, né? Essa mudança não ser abrupta, ser validada, né? Eu acho que talvez isso remeta a um ponto que você tratou mais atrás aí, que é exatamente a gente gostar de gente, né? Então, por mais que você faça a transição da carreira médica para a carreira de gestão, mas você não pode perder o contato com aqueles stakeholders que são importantes para o negócio que você dirige, né? Então, você não pode ficar longe do paciente, você não pode ficar longe do corpo clínico, você não pode ficar longe do colaborador, você não pode ficar longe da comunidade, né? O líder maior ou o líder intermediário de uma organização, ele tem que estar sempre perto de pessoas, porque ele estando perto, quando o problema acontece, ele é tratado rapidamente. Eu acho que a pior coisa que pode existir numa organização é quando os problemas vão se acumulando e não se tem um canal para resolver os problemas, né? E o canal que existe, que eu acho mais potente, é a proximidade entre as pessoas, né? É ter a porta aberta sempre, ter o celular à disposição, né? Eu prefiro ser acionado fora de hora para um problema do que chegar na segunda-feira e um problema que aconteceu na sexta às 6 horas da tarde ser um problema muito maior do que era na sexta às 6 horas da tarde na segunda-feira. Eu prefiro ser acionado na sexta às 6 horas, encontrar a solução ou pelo menos encaminhar a solução, do que deixar essa bola picando aí 2 dias, 3 dias, a coisa cristalizar e depois, quando você entrar, não tem mais solução, ou a solução ser muito mais difícil, né? Então aí é que eu digo a questão da agilidade, da disponibilidade, de estar perto, das pessoas se sentirem seguras, que podem contar com você, que você não se omite, você não some. E aí tem um outro lado da questão também, você tem que ter acordos familiares que permitam que você haja assim. Você tem que ser casado, por exemplo, com uma mulher que entenda que eventualmente você vai ser acionado fim de semana. Você vai ser, entre aspas, incomodado para resolver um problema urgente fim de semana. E aí também você cria canais de apoio no fim de semana. Se alguém me aciona, eu sei dentro de cada hospital a quem recorrer para poder dar sequência na demanda, né? Então existe, na verdade, um arcabouço que cada instituição vai construindo de acordo com o jeitão dela. Lá no Mater Dei nós encontramos o nosso jeitão, mas o importante é ter um canal para solucionar as questões que vão surgindo, né? Bacana. E não deixar elas se avolumarem. E que é o ponto da comunicação, né? Acho que o ponto comunicação, para ela ser fluida, ela funcionar direito no papel do líder é um super desafio, e 10 mil pessoas você não consegue comunicar diretamente, então criar a cultura da comunicação também, né? Então acho que é... Agora, a gente está conversando aqui sobre uma trilha de carreira que a gente tem entre a medicina e a gestão, o empreendedorismo, e que ela não é uma trilha tão bem desenhada, né? Se a gente olhar a sua história, o senhor teve um planejamento, mas teve que ir adaptando a situação. Se o senhor voltasse no tempo, tem algo que o senhor faria diferente, que teria ajudado mais, ou alguma coisa que o senhor teve que quebrar muito mais pedra para fazer e que hoje o senhor faria diferente e seria mais fácil esse caminho? Talvez lá atrás, né, da mesma maneira que eu investi muito na minha carreira técnica, médica, né, eu fizesse um balanço maior entre o investimento na minha carreira técnica e o investimento na minha carreira de gestão, né, para ter mais instrumental, para ter mais ferramentas, para aprender menos, vamos dizer assim, intuitivamente, para aprender mais estruturadamente, né? Mas muitas vezes é difícil, né? Porque você tem que fazer escolhas, fazer opções, né? E do tamanho que o Mater Dei era na época, né, um hospital bem menor, eu acho que aquilo que eu fazia muito sentido, fazia mais sentido, né, do que abandonar um pouco a carreira médica, né, e lidar com as questões mais estruturadas da gestão, né. E foi um momento assim também, né, em que eu precisava me qualificar muito como médico até para ter o respeito dos meus pares, né.
Então, todo aquele esforço que eu fazia de ir em congresso, de produzir cientificamente, né, de operar paciente, de dar alta, né, eu costumo dizer o seguinte, eu já falei sobre isso aqui, na época que eu formei em medicina, em 1982, não tinha nem telefone celular e nem internet, você imagina. Né? Hoje a gente não consegue viver sem esses dois instrumentos, né? Então eu vivi uma verdadeira transformação na maneira como se faz medicina e como se faz gestão em hospitais, né? E vi também a estruturação das coisas ocorrerem, né? Os primeiros ERPs em hospital, né? Os programas de investimento em qualidade que eu já mencionei, em segurança do paciente, né? Então foram momentos na minha carreira de muito aprendizado, né? E de uma estruturação. Mas se eu tivesse lá atrás tido, né, talvez mais conhecimento, mais instrumental na área de gestão, né, talvez tivesse sido melhor para mim, né? Mas também tudo acontece quando é possível, né? E talvez aquela fórmula do senhor hoje, ela exige muito mais disso, porque a complexidade da gestão também mudou completamente, né? Com certeza. Mas lá dava, né? O senhor sabe que o Edson Bueno falava muito isso pra mim, assim, você tem que tirar o jaleco, você tem que tirar o jaleco. Eu falei assim, Edson, se eu tirar o jaleco, os médicos não vão me respeitar. Aí ele falou, Emerson, aqui o jogo tá indo pra uma complexidade que é muito difícil você saber jogar no gol e no ataque bem. Então tem o risco de você ser um atacante mais ou menos, um goleiro mais ou menos. Então, eu acho que era essa visão de que a complexidade da gestão, ela vem ganhando, né, no nosso setor também, né? Sem dúvida, né? E principalmente, né, quando você vai ascendendo também em cargos de liderança, né, você tem que ter uma visão muito clara do que está acontecendo da porta para fora para você poder se posicionar da porta para dentro, né? Então, a regulamentação do setor mudou muito, os movimentos mudaram muito, né? Você vê o seguinte, né, mas nós saímos só, por exemplo, em 2020, de uma Selic de 2, hoje já está batendo de novo a porta dos 11, né? E dizem que vai chegar a 12. Então, assim, quem acreditou economicamente, né, se endividou, se alavancou, está tendo dificuldade muito grande. Então, a gente tem que sempre ter um certo cuidado com os movimentos que a gente faz, mas ao mesmo tempo não perder as oportunidades, né? Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai adquirindo um certo equilíbrio para fazer as coisas, né? Um olho no peixe, um olho no gato, né? O tempo todo. Não perder a oportunidade, mas também não ir muito adiante para você também não pagar um preço grande, né? Então, isso a gente adquire com experiência, com vivência, com sabedoria, né? O tempo é que vai mostrando isso, né? Realmente a gestão ficou muito mais complexa do que já foi no passado, porque também o macroambiente mudou muito, né? Muito, muito. E como o senhor vê, que é uma preocupação minha, talvez o principal motivo da gente estar conversando aqui, que a gente vem para uma complexidade muito grande da gestão, seja pelo que está acontecendo fora ou o que está acontecendo dentro. Aí a maturidade na formação de executivos da saúde, por ser como negócio, nessa complexidade, ser relativamente jovem. Aí a gente tem que buscar executivos de outros setores, porque a gente precisa, por exemplo, de um CFO, de um nível de complexidade muito maior para uma empresa de capital aberto, para uma empresa familiar. E aí a gente começa a ter uma gestão com médicos e não médicos. Como é que o senhor vê isso? E não considerando, por exemplo, no seu caso, né, em que o Zé Henrique, apesar de não ser médico, ele tem o senhor do lado ali, né? Ele cresceu nesse ambiente. Também, isso, né? É diferente, né? É quase que fosse um médico. Mas como é que o senhor vê? Porque executivos que vêm de outros setores para a saúde, e como é que o senhor equilibra no seu xadrez da rede Mater Dei o médico e o não médico nas posições executivas? Então, eu acho que, primeiro, ninguém domina todas as competências, né? Então, eu acho que a complementariedade numa equipe, num time, ela é fundamental, né? A experiência que nós temos com executivos que vêm de fora, ela é interessante. Tem um determinado tipo de executivo que é muito difícil de se adaptar.
mas tem outro determinado tipo de executivo. Isso tem a ver com as características pessoais, muito mais do que com as características técnicas, né, que a pessoa desenvolveu. Esse adapta muito rapidamente e consegue se integrar de uma forma quase que total, né? Eu tenho exemplos, por exemplo, de profissionais que vieram da indústria e que introduziram algumas técnicas no Mater Dei que são fundamentais para a gente. Nós tivemos, por exemplo, um diretor do Mater Dei da Contorno que veio da indústria de refratários e que, a partir dos ensinamentos dele, nós montamos um comitê de produtividade com 2 PCPs, né, com profissionais de planejamento, controle e produção, 2 engenheiros de produção. E isso fez com que nós pudéssemos racionalizar muito o crescimento de capital humano, né? Muitas vezes as pessoas falam, estou precisando de mais gente no setor. Aí esses 2, 3 PCPs iam para dentro do setor, mapeavam os processos, diziam o seguinte, você não só não está precisando, como você tem gente sobrando, né? Por que você não pode ter, por exemplo, em hospital, a gente sabe que às 6 horas da manhã o laboratório está bombando para colher sangue, né? E o pronto-socorro está mais vazio. 9 horas da manhã é o contrário, o pronto-socorro está bombando e o laboratório está fechado. Por que que a mesma menina que fica na recepção, a recepcionista, né, ela não pode migrar do laboratório para o pronto-socorro, né, e com isso você racionalizar recursos humanos, né? Então, são exemplos básicos que eu estou te dando, mas que vieram de outras indústrias que foram muito importantes para a gente. O nosso CFO, por exemplo, ele trabalhou durante 15 anos na Andrade Gutierrez, trabalhou 5 anos na MRV e trouxe para a gente conceitos super importantes, com a visão mais de um financeiro da porta para fora. Em contrapartida, nós temos um outro financeiro, que é o Fábio, que foi formado dentro da instituição, que cuida hoje de suprimentos, né? Está há 20 anos conosco, que é uma pessoa super estratégica, um grande negociador. Então, você vai trazendo as pessoas, formando as pessoas, sejam familiares ou não, e o grupo vai se tornando complementar, né? E aí é que eu digo, nem eu, nem nenhum diretor, ninguém domina as competências todas, mas é papel do líder trazer essas peças, essas pessoas para dentro, né? E colocá-las remando na mesma direção. Cada um com o seu respectivo remo, né? Mas em benefício do todo, em benefício da organização. E isso é perfeitamente possível, viu, Emerson? É trabalhoso, não é fácil, mas é possível ser feito. Porque se a gente se cerca de pessoas iguais a gente, é mais fácil, mas a gente erra com certeza da mesma forma, né? O senhor sabe que quando eu entrei na gestão de hospitais, eu trouxe para diretor de operações uma pessoa que era da Latam. Ele fazia ground handling na Latam, de um escritório no Chile, ele controlava, e ele me falava, Emerson, ground handling é o passageiro tá sentado dentro do avião, no horário que tem que ser, para o avião sair do finger com a mala embaixo. Uhum. E ele implantou o mesmo processo no giro de leito. Uhum. E no início ele olhava para os problemas médicos do giro de leito. Não fez o resumo da alta, não fez. Eu falei, Sérgio, não olha para nada que é médico no começo, olha só para o que é operacional. E ele reduziu em 40% o tempo médio entre um paciente desocupar o leito e o outro ocupar, sem nunca ter olhado para a saúde. É que a indústria da aviação, super pressionada, né? Acho que essas trocas a gente ainda faz pouco, né? Num setor que eu falo que tem um dos maiores gastos de qualquer economia com saúde, que a gente sabe que tem provavelmente 1/3 que é desperdício. Então é uma indústria ainda que tem um longo caminho, né, de eficiência, né? Muita oportunidade, né? Isso é bom, né? É sinal que as coisas são dinâmicas e tem muito espaço para inovação, para incorporação tecnológica, né? A tecnologia hoje tem que estar muito apoiando esses movimentos de melhoria, principalmente de eficiência, né? Eu acho que se a gente for olhar a gestão hospitalar, né, na minha visão, tem algumas questões que são muito básicas, né? Por exemplo, qualidade, segurança, experiência do usuário e eficiência. A gente precisa de ter programas muito claros para essas 4 frentes, né? E o senhor sabe que lá quando no último módulo do PM lá em Harvard,
eu e o Zé, a gente estava, quando a gente começou, só se falou em AI, né? E foi muito engraçado que eu e ele, né, as pessoas de saúde olham muito AI como colocar para ler o exame no lugar do médico, tá? E as conversas que a gente tinha não tinha nada a ver com isso. Era back-office. Era coisas que às vezes não tem nada a ver com... Que são muito ineficientes, porque a nossa indústria ainda é muito antiga em relação a isso, né? E sei que vocês têm investido nisso lá, né? Temos sim. Um dos movimentos que a gente fez depois do IPO foi a aquisição de parte, né, de uma empresa chamada A3 Data, né, que é uma empresa de inteligência artificial e data analytics, né? Análise de dados. E ela tem nos apoiado em muitos projetos interessantes, sabe? Tem um projeto de APS, por exemplo, né, que é o Maria, em que o usuário ele interage de uma forma assíncrona, né, com a plataforma, e você tem por trás um grupo de médicos que apoia. E a plataforma resolve mais de 80% dos casos, né? Nós temos um outro produto que é a gestão de escala, por exemplo, que reduziu hora extra significativamente na rede, né? Temos o Meu Mater Dei, que também analisa a jornada cirúrgica do paciente todo, fica mais claro para o médico, mais claro para o paciente onde que está o gargalo, por que a autorização está demorando mais ou menos, né? Enfim, tem alguns produtos que a gente tem desenvolvido, né? O Remunera, por exemplo, que a gente faz pacotes, procedimentos gerenciados para as operadoras, para os clientes, né? Não com base na disputa única de preço, né? Mas com base numa análise de perfil de utilização nos últimos 5 anos. Eu tenho uma pneumonia comunitária, por exemplo, que entra na rede, eu preciso saber nos últimos 5 anos quais foram os insumos que eu usei e a importância, o impacto que esses insumos têm na precificação. Com isso, eu crio uma banda onde eu posso negociar com a operadora preço, né, para mais ou para menos, mas com segurança, né, que eu sei que aquela população que eu atendo tem um perfil de utilização de insumos de alto custo que me permitem precificar daquela maneira. Então, acho que a inteligência artificial e a análise de dados, ela seja na experiência do usuário, seja na segurança, seja na eficiência, ela tem muito a contribuir para a indústria nossa, sabe? E a gente tem utilizado isso. Super bacana. Acho que em relação também a benchmark de mercado de outras indústrias, teve um acontecimento super bacana lá em Boston, que a gente estava olhando, tem uma teoria de um dos professores lá, que ele fala sobre a coragem de você escolher o que você não vai ser bom. Uhum. Então ele dá o exemplo, por exemplo, da indústria de aviação. Então, a minha empresa ela vai ter passagem barata. E nisso eu vou ser nota 10. Mas talvez no serviço eu vou ser nota 5. Uhum. E eles discutiam isso. E aí eles provocavam a gente... como é que era isso nos nossos negócios, nas nossas indústrias, né? Então, basicamente, você colocava lá a sua empresa, os seus concorrentes, quais eram os principais indicadores do sucesso do seu negócio, e era para você dar uma nota para você e para os concorrentes, para ver se tinha alguma coisa que você era muito melhor ou muito pior. E a professora do nosso grupo, eu e o Zé, a gente está no mesmo grupo, ela virou, já sei, os 2 meninos aqui da saúde vão falar que em saúde tudo tem que ser nota 10. Por isso que a indústria de vocês está no desafio que vocês estão, porque realmente a gente tem esse desafio da qualidade, a gente tem o desafio da segurança, a gente tem o desafio da eficiência, e não dá para ser mais ou menos, né? Eu entendo que o líder da saúde ele tem alguns desafios, porque não dá para fazer saúde sem ter propósito, não dá. Não. Aí faz outra coisa. Essa complexidade que um erro nosso pode gerar um evento adverso grave, isso é um peso também na tomada de decisão. Acho que essa complexidade nossa, a gente tem o paciente como cliente, a gente tem o médico como cliente, a gente tem a operadora como cliente, a gente tem a empresa que contrata o plano como cliente, e como é que eu equilibro, né? Então acho que essa complexidade é muito grande e tá maior. Agora, quando a gente olha essa geração que tá vindo, e talvez o senhor vai ter um papel na formação da 4ª geração, né, dos netos, a gente vê que essa turma vem com um chip diferente também, né? Saiu agora uma notícia há pouco tempo atrás, uma das últimas turmas que entrou de medicina da USP, 30% a 40% de quem entrou na faculdade de medicina entrou para empreender. Uhum. Como é que o senhor vê essas gerações novas, tão diferentes? Como é que o senhor
como é que o senhor vê esse convívio e o que o senhor daria de conselho para essa turma? Eu acho que nós somos um exemplo disso, né? Que, na verdade, o importante é ter um misto, né? Um equilíbrio, né? Entre pessoas que são mais maduras e mais experientes, né? Com pessoas jovens que têm uma energia e uma capacidade realizadora grande, né? Isso é natural do jovem, né? Querer fazer, querer mudar o seu mundo, né? Naquilo que ele pode, né? E acho que a gente tem que dar força para isso, né? Ao mesmo tempo que as coisas têm um tempo para acontecer também, aí entra um pouco da questão da experiência, né? Eu acho que o que eu poderia dizer para esse jovem é o seguinte, para ele procurar ser o melhor que ele puder ser. Mais uma vez, aquilo que nós falamos aqui no início, a vida não dá duas safras, né? E também outra coisa, nada se consegue na vida sem um pouco de sacrifício, né? Ser um pouco de opções que você tem que fazer. E toda vez que você opta por um caminho, você renuncia a outros, né? Então é entender que lá na frente, se você tem um objetivo, se você sabe onde você quer chegar ou entende que você pode chegar, você vai ter que abrir mão de algumas outras coisas, você vai ter que abrir mão de um prazer momentâneo, você vai ter que abrir mão de uma vida mais tranquila no começo, né? Para você criar as condições de ter algo maior no futuro, né? Eu não digo algo maior só sobre o aspecto financeiro, não. Sobre o aspecto de projeto de vida, sobre o aspecto de impacto positivo que você pode gerar para a comunidade, né? De modificar a vida das pessoas. Tem uma pergunta que eu sempre faço nas nossas discussões estratégicas, né? Lá entre a gente, e que eu acho muito emblemática, que é o seguinte: se o Mater Dei não existisse hoje, ele faria falta para a comunidade onde ele está inserido? Espetáculo. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta assim, que fala muito sobre o projeto, fala muito sobre o que foi construído e fala muito sobre alguma coisa que começou lá atrás, há 44 anos atrás, na cabeça de um empreendedor. E que começou engateando, começou com as dificuldades que todo negócio inicial começa, né? De chegar no meio do mês e falar o seguinte: será que o dinheiro vai dar no final do mês para pagar a folha de pagamento? Será que o dinheiro vai dar para pagar fornecedor, né? Que é o que o doutor Salvador vivia junto com o doutor Elvésio, que era o par dele, o diretor administrativo. E de repente a coisa vai dando certo, e de repente a coisa vai crescendo, às custas de muito trabalho, de muita determinação, né? De muito foco, de abrir mão de certas coisas na vida, porque enxergava lá na frente que o projeto poderia ser maior, e foi, né? Então, assim, eu acho que o jovem tem que ter essa visão mais ampla das coisas, né? Não apenas uma visão momentânea, imediatista, né? O jovem tem que ter uma visão mais de médio e longo prazo, porque, né, mais uma vez, a vida é uma só, né? Acho que o imediatismo é o grande desafio dessa turma, né? Porque se for contar para eles que na minha geração e na do senhor, a gente tinha que ir na biblioteca e pedir xerox do artigo científico que vinha não sei da onde para a gente ler, para poder estudar, e agora você vai no ChatGPT, ele já resume o artigo, escreve o artigo, traz tudo que existe. É difícil para esse pessoal. Por outro lado, eu fico muito preocupado com a saúde mental a partir dessa ansiedade grande, né? Então, mas cada geração com o seu desafio, né? Também, né? E a gente tem que aprender também, né, a esse respeito, a respeito da saúde mental, ter momentos de descompressão, né? Você pode trabalhar muito, você pode ser muito dedicado, mas você tem que ter momentos na sua vida, né, em que você consiga ter um hobby, ter um lazer, ter a família ao lado, compartilhar, né, nos momentos de fim de semana ou nos momentos de feriado, né? Outras coisas também que te deem prazer, né? Que te permitam também viver a vida de uma forma mais plena, né? Isso é possível fazer. Esse equilíbrio não é fácil, né? Mas é possível você conseguir. Tem momentos na sua vida que isso é praticamente impossível, mas logo, logo resgata, traz para o eixo, né? E não deixa isso desaparecer da sua vida, né? Não é conselho, né? Talvez sugestão que eu daria para os jovens. E alinhado a isso, eu estou lembrando aqui que na sua trilha de formação dos executivos Mater Dei, o senhor esqueceu de um ponto, que tem fazer uma boa formação, uma faculdade ligada ao negócio, testar o temperamento, fazer um processo em outras empresas, MBA, vir na gestão, e aí tem que ser torcedor do Galo também, né? Ou essa parte não precisa?
Você sabe que esse é um lado interessante, né? Quando a gente era pequeno, papai brincava com a gente, falou só, você pode torcer para 3 times. Eu falei, quais eram? A gente pequenininho, né? Aspirante, juvenil ou profissional do Galo. Mas é uma paixão mesmo. Nós todos temos essa paixão pelo Atlético, né? Interessante isso, né? E naturalmente as 3 gerações são atleticanas, né? Às vezes aparece assim um que casa com o cruzeirense, né? Mas logo ele vê que a barra é pesada e fica quietinho, né? Mas o Atlético lá em casa é paixão também. E o senhor sabe que eu estava olhando aqui um pouco para sua história, eu achei um podcast que o senhor gravou com o Ricardo Nunes. Uhum. Eu não sei se o senhor se atentou, mas no vídeo inteiro aparece o senhor e tem uma camisa do Cruzeiro do lado, assim, não sei se o senhor viu. Falei, acho que ele fez só para sacanear o doutor Henrique. Isso é sinal que a gente tem que estar sempre atento. Olhando ao redor. Doutor Henrique, mais alguma mensagem para essa turma que seja... eu falo que eu tô vendo três perfis quando começa a conversar com os médicos em relação ao futuro, empreendedorismo, liderança e gestão. E eu faço o paralelo com a história lá daquele filme que aparece o tsunami, né? Então tem gente que tá vendo o passarinho voando, o mar baixando e tá olhando e falando, putz, que legal, o mar tá baixando. Tem gente que fala, por que o mar tá baixando? Será que vai ser alguma coisa ruim? Mas não consegue tomar a decisão. E tem gente que está construindo lá um barquinho, alguma coisa. E eu acho que a gente tem tempos difíceis pela frente. Acho que a gente tem que ser sempre muito otimista. Eu acho que né, você vê alunos de medicina entrando em medicina para ser empreendedor, já definido antes de entrar. Meu medo é que essa turma não estude medicina, porque aí vai cair naquele problema que a gente falou. Mas o senhor estimula dentro do time Mater Dei essa turma a construir seus barquinhos? Como é que o senhor vê os nossos colegas nessa transição louca que está tendo dentro da saúde, da medicina como negócio? O que o senhor conversa com essa turma? Emerson, eu acho que os fundamentos da indústria da saúde são muito positivos, sabe? Eu acho que saúde é o bem maior que o ser humano tem. Só 25% dos brasileiros têm plano de saúde hoje. A população está envelhecendo. A Covid demonstrou claramente o quanto o plano de saúde é um ativo que o brasileiro busca, né? Que o brasileiro valoriza, né? Então eu acho que, apesar da gente estar passando por um momento de transição, que é um momento de adaptação, isso é natural, né? Nas espécies, é natural nos negócios, né? Eu acredito muito no negócio saúde, eu acredito muito na medicina, sabe? E eu estimulo muitos jovens, não tenho a menor dúvida, a se desenvolverem, a buscar as suas aptidões e buscar a sua vocação, né? Tem médico que nunca vai conseguir ser gestor porque, primeiro, não quer ser. Segundo, porque a vocação dele é outra, né? Mas aqueles que querem empreender, né? Que querem se desenvolver na gestão, o que eu posso dizer é o seguinte, é perfeitamente possível você conciliar uma carreira técnica consistente com uma carreira de gestão consistente também, sabe? Eu procurei fazer isso ao longo da minha vida, né? Procuro fazer isso até hoje, né? E a gente tem que só ser organizado, planejar a sua vida e ter capacidade de fazer aquilo que você planejou também, né? No tempo que for necessário para as coisas acontecerem, porque também as coisas, o mundo vai rodando e o mundo não te espera, né? Você tem que ir acompanhando o mundo, né? E ao mesmo tempo tendo o foco e o planejamento e a capacidade de execução para as coisas acontecerem. Então acho que a gente não pode passar por essa vida sem explorar todas as potencialidades que a gente tem, né? E acho que com trabalho, com foco, com determinação, isso é possível de ser feito. Bacana. Então, Henrique, prazer enorme estar aqui com o senhor. Acho que, sem dúvida, a sua história inspira, mas ela também traz alguns caminhos aqui que eu acho que, como o senhor falou, tem caminhos, que é você se dedicar, você saber o que você tem que abrir mão, você estudar nas suas habilidades técnicas, que é importante, porque você é um profissional de saúde, mas você saber que tem
outras habilidades que você pode aprender ou na escola, vamos dizer assim, mas também com seus mentores, no dia a dia, né? E esse todo dá uma formação para a gente ter líderes na saúde que conseguem ter esse equilíbrio de entregar o resultado em todos os lados do prisma que é complexo. Então, eu queria dizer para o senhor que eu tenho uma admiração enorme pela Rede Mater Dei, pelo senhor, já tinha, e depois que eu conheci o Zé Henrique lá em Boston, em que a gente ficou mais próximo, a gente vê que a fruta não cai longe do pé, e parabenizar o senhor, porque os meus filhos têm 14 e 10 anos, e eu acho muito devia ter um manual também de como educar filho, né? Então, quando a gente vê os filhos que deram certo, é também um orgulho pro pai, e não só o Zé, mas os seus sobrinhos e os seus outros filhos, com certeza devem ter um orgulho enorme do senhor, da mesma forma que o senhor tem do Dr. José Salvador Silva. E tem dos meus filhos também, viu, Emerson? Acho que, né, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. Em segundo lugar, parabéns por esse projeto que você está conduzindo, né? Com certeza ele vai impactar a vida de muitos gestores, pessoas jovens, né? E vai trazer um benefício muito grande para a saúde do nosso país. Parabéns e foi um prazer estar aqui com você. Turma, conversa incrível hoje. E a jornada do médico, ela pode ir muito além das salas cirúrgicas e dos consultórios. Ela pode ir para a liderança, para a gestão, para a inovação, para o empreendedorismo. Tudo depende de você. E lembre-se, a transformação começa na mentalidade, mas ela só acontece quando tem ação. Muito obrigado por todos que acompanharam esse episódio. Se você gostou, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha com os colegas que você acha que pode aproveitar e deixe seus comentários para a gente poder estar sempre melhorando, sempre trazendo conteúdo mais bacana para vocês. E nós nos vemos no próximo episódio. E não esqueça, pense grande, lidere com coragem, faça a diferença. Obrigado, turma.